Se o Santos e o Soteldo se acertarem, eu reforço aqui o que está escrito na thumbnail desse vídeo. Vou no aeroporto buscar. Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 com a notícia que agitou a terça-feira do torcedor santista, que foi a possibilidade de retorno do venezuelano Jefferson Soteldo, que vestiu tão bem a camisa 10 recentemente na história do Santos. Falo aqui em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também no Instagram, Peter, Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, Sala 1820 no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec nas redes sociais. Está chegando agora aqui no Canal 10. Peço para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o like que também me ajuda, e se quiser ajude mais ainda tornando-se membro do canal. Bom, vamos lá, meus caros. Antes de mais nada, os senhores lembram a entrevista que o presidente Andrés Ueda deu lá pro Santos Cast, né? Ele foi até questionado, não sei se foi pela Nájila, sobre o Soteldo. Ele falou, olha, veja bem, não acho uma boa, o comportamento dele não é lá grandes coisas fora das quatro linhas, é um jogador complicado e tal. Enfim, ok, como acontece em tantos e tantos clubes, sempre tem um jogador um pouco mais problemático, né? Mas nada que uma boa conversa não resolva, penso eu, né? Afinal de contas, a história do futebol mostra que há jogadores que talvez não fossem discípulos de Gandhi fora das quatro linhas, mas que resolviam dentro do campo. Aliás, esteve no Santos, no time principal até recentemente, um deles que era o Serginho Chulapa. E aí o presidente naquela oportunidade descartou, e alguns meses depois ele traz o Luan, né? Que é um jogador também muito observado pelo comportamento extracampo. Então, se a justificativa não valia para o Luan, também não podia valer para o Soteldo, que tem identificação com o Santos, enfim. E aí, como o Soteldo não parou quieto nem no Canadá e nem no México, porque a notícia veio inicialmente da imprensa mexicana, dizendo que o time dele lá, o Tigre, está arrumando um zagueiro brasileiro, acho que Samir, né? E precisa da vaga de estrangeiro, ia dispensar o Soteldo, colocá-lo no mercado, oferecido a clubes em geral, especialmente do futebol brasileiro. E claro que se oferecerem o Soteldo para o São Paulo, para o Atlético Mineiro, para o Fluminense, vão oferecer para o Santos. E o Santos tem obrigação de trazer de volta. Até porque, também nesta terça-feira, acertou a venda do Léo Batistão para o Almeria, 8 milhões de reais, deve dar naquele 1,5 milhão de euros que foi falado anteriormente, né? E além do Santos ganhar um troco, né? Porque isso, por exemplo, paga aí a folha salarial do elenco, acho que um mês, talvez, não sei quanto é que está a folha hoje. Deve estar nessa média aí. Mas aí você já pensa, bom, ok, está economizando o salário do Batistão. Dá para você trazer um jogador pelo custo do salário do Batistão e mais um pouquinho. E agora o Santos precisa se acertar com o jogador, né? O time mexicano certamente quer se livrar de pagar o salário. O jogador tem que fazer um pouco de esforço também, já que ele curtiu tudo que foi postagem hoje a respeito da possível volta dele no Santos, né? Teve postagem do Sanches, teve postagem de páginas no Instagram, ele curtiu tudo, né? Então ele tem que demonstrar um pouco de boa vontade também. Ele não pode querer vir para o Brasil e para o Santos, especialmente na situação que está hoje, ganhando o que ele ganha lá. Então aí é que a gente vai ver qual é o tamanho do carinho do Soteldo pelo Santos de verdade. Se ele quiser jogar aqui, ele vai ter que abrir mão de uma parte da grana que ele ganha, se adequar à necessidade do Santos. Se o time dele lá não pagar uma parte, não pagou, se pagar, ótimo, né? O problema dele com o time lá.
o Santos pode chegar a um determinado nível e oferecer isso para o jogador. Se ele topar, maravilha, né? A 10 é dele, tá vazia, né? Tem gente até preocupada que fossem dar a 10 para o Luan, porque ele está treinando, inclusive, com shorts, camisa de treino, acho que 10 e tal, né? Eu acho um pouco de exagero para um jogador que vai ficar o período que vai inicialmente e que tem uma dúvida grande por parte do torcedor entre o Soteldo e o Luan, dou a camisa 10 para o Soteldo, sem dúvida alguma. Então, é isso. Os colegas de imprensa que foram atrás durante o dia, né? Porque, como eu disse, a notícia surgiu na imprensa mexicana, dizendo que o Globoesporte.com, por exemplo, diz que a negociação tem conversas abertas. Há outros companheiros que dizem que a negociação está avançada. Eu certamente entendo que a diretoria não queria que essa história vazasse, mas é aquilo, surgiu lá, né? Quem perguntou para a diretoria ouviu que não existe nada, oficialmente, né? Mas nos bastidores se pergunta a respeito do negócio e a coisa acaba surgindo. Então, assim, é o que eu até falei outro dia que o presidente achou ruim de a notícia ter vazado. Vazou lá, não vazou aqui. Então não tinha como as pessoas não saberem. Então, assim, juntando os pedaços do Lego, o Batistão foi embora, está economizando um salário. O Goulart já tinha ido, está economizando outro. Para ficar melhor do que isso, só se vendesse o Angulo. Ou o Johan Júlio economizava mais ainda. Aí você traz um jogador desse porte, que é para ser titular. Claro que ele precisa repetir o que ele fez no início da passagem dele pelo Santos, né? No período em que aqui ele esteve. Não tem a recomposição do Braga, né? O Lisca já sabe disso. Mas ele dá uma condição de criatividade para o time que o Santos hoje não tem ali pela beirada, né? Tem quando o Ângelo joga um pouquinho. Então eu traria, sem pestanejar, daria 10, e quem tivesse preocupado do Soteldo com o Luan na night aqui de Santos, que eu já falei outro dia, né? Tem umas lendas urbanas, que os caras falam assim, o Santos é o cabide de empregos da cidade de Santos. Bobagem, é bobagem. Quantos funcionários o Santos tem? 300? A cidade tem 400 mil habitantes. É uma idiotice que os caras falam, cabide de emprego da cidade. Bobagem. Então não é bobagem, isso é uma bobagem. A outra é que a noite de Santos vai engolir os jogadores. Que noite, gente? Aqui 10 horas da noite acabou tudo. Aqui o comércio fecha junto com o shopping. Meia-noite restaurante está fechando também. Então, meu filho, aquilo que tinha lá no passado, você ia no Gonzaga, tinha Loft, tinha Zoom bombando, né? 3 horas da manhã, na costa cheia de gente, a Praça da Independência, não tem mais isso não. Tem mais coisa em São Paulo do que aqui. Então, assim, não se preocupem com a noite. Eu até brinquei no Twitter, falei assim, traz o Ricardo Oliveira para ser o tutor dos dois, né? Para botar os meninos na linha. Enfim, isso é outra história. O Lisca é esperto o suficiente para lidar. Aliás, foi por isso que o Santos trouxe um técnico boleirão, que tem a parte tática, mas tem esse lado coach, lado boleirão, que é para lidar com esses caras, entendeu? Se o Bustos, por exemplo, daquele jeito dele lá, talvez não conseguisse. Mas o Lisca consegue. Se os caras são doidos, o Lisca é mais doido ainda. Então, quanto a isso, eu não me preocuparia. Então, acho que o Santos tem que chegar no termo correto, num denominador comum. O jogador tem que demonstrar boa vontade com o clube, mostrar que realmente tem esse carinho, e a parte financeira não pode ser empecilho. Seria um empréstimo, obviamente, né? E aí o jogador viria aí por um período e depois a gente vê o que faz, né? Depois vê o que faz. Se for bem, se tiver que comprar e tal, é outra história. Enfim, tá aprovado o nome, obviamente. Gostaria muito que viesse. Hoje também a história do Carabarral, apesar de sempre ter uma outra pessoa que me manda uma mensagem assim, olha, o papo do Cristaldo não terminou, pode ser ainda que dê negócio, tem alguém do Santos ainda vendo isso e tal. Eu, até pelo pouco que eu vi, eu preferiria realmente o Cristaldo, mas eu acho que não vai rolar, né? E as informações do dia que o distinto Carabarral, não é Carabarral, hein? Esse é diferente, é o cara, ele é o cara, Carabarral, do Argentino Júnior,
deve assinar com o Santos nos próximos dias. Informação do final da tarde do Diário do Peixe, do jovem talentoso Guilherme Lesnock, uma das revelações. Gabriel é o Carabarral, Lesnock é o Gabriel. É o Guilherme, desculpa. É muita informação. Então, o Guilherme Lesnock, que é uma das revelações da crônica esportiva alvinegra, trouxe esta informação que o Santos avançou na contratação do Carabarral e ele dá números, inclusive, né, nessa matéria do Diário do Peixe. Negócio que gira em torno de $1.600.000, 8 milhões de reais. É o dinheiro do Batistão. Certo? É o dinheiro do Batistão. Em termos de efetivação do negócio, não de salário. No jogo em que ficou fora contra o San Lorenzo, válido pela Superliga Argentina, o técnico Gabriel Milito afirmou que o motivo foi a negociação com o time brasileiro. Ele não entrou em campo, né? Agora, é aquilo, né? Você vai despejar $1.600.000 num jogador de 30 anos, que é chamado de plano B da diretoria do Santos, porque o Franco Cristaldo, do Huracan, era o plano A. Enfim. Na atual temporada, o Carabarral jogou 29 jogos, sendo 26 como titular, fez 3 gols e deu 2 assistências. O técnico Lisca aprovou a vinda deste jogador. Então é o seguinte, meus caros, o Santos joga domingo contra o América, e aí deve ter já a presença do Luan e do Natan, que aliás vai ter a apresentação deles no CT nesta quarta-feira. E esses outros 2 jogadores, o Soteldo e o Carabarral, espero que tudo seja resolvido rapidamente. Rapidamente, porque aí tem documentação, BID e não sei mais o que, e exames, e testes, e condicionamento físico, adaptação para o sistema, para o trabalho do Lisca aqui e tal, né? Para que eles possam ficar logo à disposição. Porque todo mundo estando à disposição, melhor, tá certo? Então é isso. Vamos aguardar o Carabarral e principalmente o Soteldo. Seria uma contratação, digamos assim, não esperada, mas seria uma grande contratação. Reforço, né? Mesmo. Porque o Soteldo não desaprendeu a jogar. Ele deve ter gostado do Canadá, não deve ter gostado do México, quer vir para o Brasil, quer voltar para Santos, ou para o Santos ou para o futebol brasileiro. Espero que ele queira realmente voltar para o Santos. E aí é entregar 10 para ele e deixar o menino na ponta esquerda, né? Aí quem vai jogar na ponta direita, quem vai se matar no meio de campo para marcar é outra história, é problema do treinador. Mas olha, fico imaginando o baixinho dando aquele come, indo para o fundo. Quem sabe o Marcos Leonardo tenha finalmente alguém para, além do Ângelo, quando está em campo, dar umas bolas para ele fazer gol, né? Que a vida dele vai ficar mais fácil. O Marcos Leonardo, que é isso dito para mim por um olheiro internacional, é um dos principais jogadores da faixa etária dele do continente, se hoje não for o principal. Então, só que precisa de gente para ajudá-lo em campo, né? E essas 2 peças viriam fazer provavelmente o Santos ter um ataque mais efetivo, porque a defesa está indo bem, o problema é lá na frente. Então, meus caros, é isso. Notícia confirmada por todos os companheiros que cobrem o dia a dia do Santos. Soteldo pode voltar à Vila Belmiro e nós estaremos no aguardo. Em se concretizando, viremos aqui novamente para dizer muito bom. Parabéns, está retornando, né? Soteldo. Estou vendo aqui meu amigo Renan César no Twitter. Diz que pegou uma info do Ademir Quintino, um abraço para o Ademir, que ele teria empréstimo gratuito, o Santos aceitaria pagar o salário de 500 mil, só que lá ele ganha 800. Pô, Soteldo, 300 mil, isso não é para você, não é nada. 500 mil, tá certo, tá com inflação aqui no Brasil, mas esses 300 aí tá de boa. Tá certo? Então aguardemos. Acho que vai bater o martelo. Agora, se não bater o martelo... ai. A torcida já sonhou com alguns nomes, né? Tá todo mundo escaldado. Cristaldo, e Pituca, e mais não sei quem.
Aí se não vier vai ser aquela decepção, espero que venha. Então é isso, meus caros. Olha, nessa quarta eu volto, tá bom? Em algum momento do dia, em edição extraordinária, mas também tem jogo do Sub-20 mais tarde. À noite a gente pinta por aqui para falar do jogo dos meninos no Campeonato Paulista. Retornamos em breve. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.